boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, como vocês estão? A gente só está fazendo alguns ajustes, estamos fazendo alguns ajustes e logo a gente já inicia, tá bom? E conversa um pouquinho com vocês, só um minutinho. Olá, Lourdes, boa tarde. Maria Bianchi, boa tarde. Só um minutinho que nós estamos ajustando aqui a imagem e a gente já vai entrar com vocês e iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, tá? Boa tarde, Lu. Oi, Fátima. Esse eu acho que é o que excluiu, né? Olá, Lu, tudo bem? Fátima, boa tarde. Que bom que vocês estão entrando. O nosso som tá normal? Alguém pode escrever pra gente se vocês estão nos ouvindo? E nos vendo com clareza. Boa tarde, Rosa. Oi, Rosa. A gente vai aguardar a chegada de mais pessoas, por enquanto tem poucas, só uns minutinhos. E aí a gente já convida a Andréia, que é a profissional que vai conversar um pouco com a gente, explicar um pouco sobre o que é disfagia, os impactos, para a gente entender um pouco mais sobre este problema e de que forma conviver de uma forma que a pessoa que acompanha uma pessoa que tem disfagia possa viver com mais qualidade de vida, enfrentando de uma forma mais positiva. Ótimo, a Fátima, a Rosa estão dizendo que o som, a imagem estão ok, então a gente vai dar início, tá? Podemos? Oi, Alda, boa tarde. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindas, né, bem-vindos. Essa é a nossa primeira roda, né, de conversa, diálogo e orientação. E a gente fica muito feliz de vocês estarem participando. A gente separou nessa semana, que é o Dia Internacional da Mulher, uma mulher profissional muito especial, a qual vai agregar, vai nos orientar e vai poder nos ajudar diante de um tema que a gente está trazendo aqui para a gente discorrer dessa conversa, tirar algumas dúvidas com quem pode e com quem deve explicar, tá bom? A nossa conversa hoje vai ser com a Andréa Souza, fonoaudióloga. A gente vai convidar ela, tá? Só um minutinho. Oi, meninas, tudo bem? Bem, como que você tá? Bem, graças a Deus. Já vou iniciar agradecendo o convite de vocês, tá? É um prazer para mim estar falando aqui com a população do NCI Ecos e sobre esse assunto que é tão importante, né? Meu nome é Andréa Souza, sou fonoaudióloga formada há mais ou menos uns 15 anos, trabalho no ambulatório de deficiências. Legal. André, obrigada. A gente que agradece, tá bom, a sua presença. E a gente já quer parabenizar, né, você como profissional, assim como todas as mulheres e nós também. Parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, que aconteceu na segunda-feira, porém todos os dias são os nossos dias, né? Então, Verdade. seja muito bem-vinda, tá bom? Obrigada e parabéns para vocês. Obrigada, André. A gente agradece em nome da gente, claro, de toda a equipe, de todos os idosos que vão poder conhecer um pouco mais esse tema que a gente está trazendo hoje, se informando, se orientando para que se confrontar com esse problema ou conhecer pessoas que enfrentam essa situação, saber lidar de uma forma mais, com a orientação de uma profissional como você, saber lidar de uma forma tranquila, né? Porque às vezes quando a gente não conhece, se assusta um pouco.
Mas quando a gente adquire conhecimento, a gente sabe lidar de uma forma mais tranquila e positiva com a situação. Com certeza, Ana. Uma boa tarde para todo mundo que está aqui na live também. Agradeço a presença de todos, tá? E vamos falar um pouquinho, né, sobre disfagia. Posso começar falando? Pode. O tema que a gente escolheu para falar nessa live e até te questionar são os cuidados na alimentação do idoso com disfagia. André, a gente escolheu esse tema. Nós aqui somos do Serviço de Proteção Básica, né? Porém, nós temos uma rede ao nosso redor, que é parceira, né? Uma rede que a gente pode dizer que é uma equipe multidisciplinar. Porém, eu e a Ana, em visitas domiciliares, tanto também na convivência, né? Em épocas fora de pandemia, sempre tem demandas, queixas de idosos referente a enfermidades, né? Enfermidades diante da saúde deles. E uma delas, eles sempre se queixavam com a gente com dificuldade para se alimentar. Como nós não somos da saúde, então a gente achou um tema muito importante para trazer aqui e cabia a nós, né, orientar, encaminhar para a UBS, né, de referência, que cabe a eles poder explicar. Mas eu acho que esse espaço aqui é importante para que a gente fale, né, sobre a disfagia, porque nem todos os problemas de saúde estão relacionados com a falta de alimentação devido à disfagia. Mas uma grande população sofre com essa doença e desconhece. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, o que é disfagia, né? Tá. É um assunto muito pertinente mesmo. Creio que vocês, nas visitas que vocês fazem mesmo na casa desses idosos, né, dessas pessoas, tem alguém que faz alguma queixa de tô tossindo, não sei o que é, tô comendo e de repente vem aquele pigarro, uma dor na garganta, né? Então é um assunto muito pertinente que a gente vai falar hoje, tá? A disfagia, ela nada mais é do que uma dificuldade na deglutição. É uma dificuldade em engolir os alimentos, sejam eles alimentos líquidos, alimentos sólidos, ou até mesmo de engolir a própria saliva, gente. Então, é um assunto bem importante, porque às vezes o idoso ali, ele não tá conseguindo engolir nem a saliva dele. Olha como é grave, né? É verdade. Muitos desconhecem, né? Porque às vezes eles vão em hospitais e às vezes fazem exames, mas não tem uma compreensão do que é para poder lidar, né? Diante desse sintoma, ou talvez desse diagnóstico, quais os sinais que os idosos apresentam, Andréia, diante de ter esse diagnóstico de disfagia? Pode ficar atento, tá? Com dificuldade de mastigação, tá comendo, tá percebendo que tá escapando alimento, comida parada na boca, regurgitação nasal, que nada mais é do que você come, o alimento volta pelo seu nariz. Tosse, engasgos na hora da alimentação, perda de peso. Você tá percebendo que aquele idoso do nada tá perdendo um peso tão rapidamente, tá desnutrido, tá desidratado. Outro sinal muito importante, pneumonia, tá tendo muita pneumonia por aspiração, aquela voz molhada que você conversa, toda hora você tem que ficar, né, pigarreando, porque você tá tentando fazer aquele alimento sair da sua garganta. Então, esses são alguns dos sinais de que pode ser que a pessoa está com disfagia, tá bom? E André, agora sim, Oi, pode falar. Não, pode falar, por favor. Na hora da alimentação, é uma hora muito importante, é uma hora que todo mundo se reúne, né? Vou me encontrar com alguém, o que você pensa? Vou me alimentar, né? Vou marcar um cafezinho com uma amiga, vou marcar um lanche com um amigo. E aí, a pessoa começa a apresentar esses sinais, ela começa até a nem querer sair mais de casa. Olha quão importante que é a gente perceber esses sinais, né? E o que eu posso fazer se eu tenho um idoso em casa? E não é só com o idoso, não, viu, gente? A gente está falando hoje direcionado mais para a população idosa, mas não são só os idosos, não, que são acometidos de disfagia, tá? O que eu posso fazer? Estou percebendo que tem alguém ali na minha casa, será que é disfagia? O que eu faço? Primeira coisa, procurar um profissional. Procura uma ajuda profissional. Por quê? Porque talvez seja necessário solicitar alguns exames da deglutição ou também adaptação de alimentos. Por exemplo, esse idoso, ele está comendo um alimento muito seco,
grãos muito grandes, aquela carne que é dura. Então, o que a gente vai precisar fazer na terapia fonoaudiológica? A gente vai precisar adaptar esses alimentos, adaptar a consistência alimentar desses alimentos, a adaptação do líquido também. Porque você imagina, se está difícil para você deglutir o alimento mais sólido, imagine para você deglutir o líquido também, que é muito mais difícil o controle oral do alimento líquido, né? Então, o que a gente tem que fazer? Adaptar a consistência desse líquido, adaptar os alimentos, solicitar exames da deglutição para ver o porquê que está ocorrendo esses sinais, né? Esses sintomas. E em alguns momentos também terapias com a fonoaudióloga, porque a gente vai trabalhar posicionamento, postura, manobras facilitadoras que vão ajudar a deglutição desse paciente, desse idoso, né? Trabalhar com fortalecimento das estruturas orofaciais. Por quê? O que está envolvido ali quando a gente está comendo um alimento? Lábio, língua, bochecha, todos esses órgãos, eles estão envolvidos na mastigação do alimento. Então, a gente vai precisar fortalecer essas estruturas para que esse idoso ele consiga melhor fazer esse bolo alimentar, triturar bem esse alimento, né? E em alguns casos, a gente também vai precisar de medidas cheirostômicas, né? Então, a gente vai precisar também de um profissional médico para indicar medidas cheirostômicas. O que é uma medida cheirostômica? É uma medida para controlar o volume da saliva. Então, essa medida cheirostômica, ela nada mais é do que... tem alguns que são colíriozinho, né? Tem gel, tem vários tipos, mas vai fazer com que diminua a saliva. Porque, gente, até a saliva é difícil de engolir. Vocês já engasgaram com saliva? Já. Não dá um desespero? Imagine, né? A pessoa está ali engasgando com saliva toda hora. Então, a gente também pode entrar com medida cheirostômica. Então, isso é um pouquinho do que pode se fazer. Mas, olha, a primeira coisa... Procura um fonoaudiólogo para quê? Avaliação. Primeira coisa é fazer uma avaliação fonoaudiológica para entender o porquê que está acontecendo esses sintomas. Andréia, talvez você tenha até discorrido, né, desse questionamento que eu vou fazer agora, mas se você puder nos repetir, o que pode, né, o que leva um idoso, uma pessoa, o que leva a ter essa doença disfagia? O que pode causar ela? A gente já pode também entrar na questão de quais os tipos também de prevenção, né? Para que ela não tenha. Por que ocorre a disfagia? Eu vou voltar ali um pouquinho. O que eu falei? Que para a gente deglutir, para a gente comer um alimento, uma coisa que parece tão simples, né, gente? Mas não é tão simples, né? Você precisa ali ter os dentes, você precisa ter a língua, você precisa ter a bochecha, você precisa ter palato, você precisa de todas essas estruturas. Então, o que pode fazer você ter a disfagia? Perda de dentição. Se está faltando um dente ali, vai ser difícil, então, você triturar esse alimento. Diminuição do tônus muscular, as estruturas orofaciais estão hipotônicas. Então, eu estou, né, mastigando com menor frequência, não estou conseguindo triturar bem esse alimento. Uso de próteses mal adaptadas, a gente vê muito, né, idoso com uso de próteses mal adaptadas. As funções que controlam a deglutição, elas podem estar prejudicadas por alguma doença neurológica, doença de Alzheimer, AVC, doença degenerativa, tumores e o envelhecimento mesmo, né, das estruturas. A gente envelhece, né? E aí as estruturas acabam envelhecendo também, né? Entendi. Andréia, desculpa, imagina. Você comentou às vezes pela saliva. Às vezes o excesso de salivação também contribui? O que acontece? Em alguns momentos, por algum problema neurológico, né? Então, você não está conseguindo dar conta de deglutir o tanto de saliva que tem na sua boca. Ou então, porque o que acontece também? Você perde a sensibilidade intraoral. Então, a sensibilidade que a gente tem dentro da boca acaba também diminuindo, até com o envelhecimento mesmo. Então, você diminui a sensibilidade intraoral. Se você diminuir a sensibilidade intraoral, você não percebe aquela saliva dentro da boca. Aí aquela saliva fica acumulando. Quando você vai deglutir, se você está ali com disfagia, essa saliva pode ir para o lugar errado e você acaba engasgando até com a própria saliva. Então, por isso que em alguns momentos, até a deglutição da saliva, a gente precisa trabalhar até isso. Então, por isso que em alguns momentos é necessário entrar com medidas cheirostômicas. E na terapia fonoaudiológica também a gente trabalha mesmo com texturas,
com alimentos para que esse idoso ele consiga perceber melhor o alimento dentro da boca. A gente vai melhorar a sensibilidade intraoral. Entendemos. É importante todas essas orientações que você tem passado, que você havia até comentado, né? Como que a família, como o idoso percebe, né? E você deu várias orientações, está dando, aliás, nesse sentido, que são vários sintomas que são bem importantes para perceber e buscar um profissional da área de fonoaudiologia para fazer toda essa investigação, toda essa busca, o que está causando, se é um processo de disfagia, o que está causando. E às vezes, como você colocou, até uma prótese. A gente acompanha vários idosos que realmente se queixam que às vezes o ajuste da prótese, principalmente a inferior, acaba dificultando bastante a adaptação. E agora você colocou que às vezes a prótese mal adaptada pode causar disfagia. Uma coisa tão simples que ser um dentista uma prótese adequada, um ajuste certo, já evita de ocorrer esse processo da disfagia, né? Meninas, assim, o processo de alimentação começa ali com o alimento. Alguém fala para você assim, olha, vou fazer um cafezinho. Você sente o cheiro do café, que é a primeira coisa que você faz? Salivar. Então aí, ó o processo já de alimentação já vindo na sua cabeça. Opa, vou tomar um cafezinho. Então, esse alimento, ele precisa ser bem triturado, ele precisa ser bem macerado, ele precisa ser formado um bolo alimentar. Tenho certeza que alguma vez na vida vocês já engasgaram, tá comendo uma pipoca ali, você dá um engasgo, você fala, meu Deus, foi para o lugar errado. É desesperador, não é? A gente tosse, parece, meu Deus, eu não vou conseguir parar de tossir, que vergonha, tem um monte de gente vendo. Agora você imagine quem está todos os dias, em todas as refeições, com esse problema. Imagine quão ruim não é. Por isso que a gente tem que ficar atento, porque numa terapia fonoaudiológica você consegue adaptar, você consegue conviver, né? Você consegue tratar. E por que a gente tem que ser rápido para ver isso? Porque pneumonia. Por que acaba ocorrendo a pneumonia por aspiração? Porque você deglute esse alimento e ele vai para o lugar errado. O alimento tem que ir para o estômago, ele acaba indo para o pulmão. O pulmão não pode ir alimento, né? E aí, por que fica com pneumonia? Alimento indo para o pulmão. Alimento indo para o pulmão. O que acontece? Por que a gente tosse? A gente tosse porque o organismo está te falando, opa, esse alimento está indo para o lugar errado. Aí você tosse, você traz ele de volta para ele ir para o lugar correto. Tem muitos idosos que nem o reflexo de tosse não tem. E aí, o que você faz se você não tem o reflexo de tosse? Está indo para o seu pulmão. Aí, quando você vai ver, você está ali sendo internado várias vezes por pneumonia e você não está sabendo nem que é uma pneumonia broncoaspirativa, que é por alimento que está indo lá para o seu pulmão. Né? Você está ficando muito gripado, está ficando com a voz muito molhada, está tendo muito pigarro. Todo dia você está tossindo, mas você acaba achando que é normal. Não, é só uma tossezinha. Mas bem na hora da alimentação, né? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Fica atento, o pessoal tem que ficar atento, porque são sinais muito comuns da disfagia. André, você estava falando, né, sobre engasgar-se, né? Também sobre a saliva. E aí a Camila Souza, ela fez um comentário, ela está participando aqui da live, ela está assistindo, e ela comentou, passo na fonoaudióloga e ela me ensina a beber água. André, até um ponto o qual a gente acha que é tão simples, é necessário, é fundamental na nossa vida para que nós tenhamos uma vida saudável? Isso. Ensinar a beber água, aprender, né? Ó, a Camila, você sabe quantos anos que ela tem, não? Mais ou menos? A Camila, ela tem por volta de 18 a 20 anos. Que legal. E ela tá fazendo terapia fonoaudiológica já? Sim. Legal. Sabe por quê? Por exemplo, você nunca usou o aparelho. Aí você põe um aparelho. É difícil, né? Parece que tem uma outra coisa ali na sua boca. Então, até para você beber água, acaba mesmo dificultando. Então, esse ensinar a beber água que ela tá falando, eu não sei se é porque ela estava engasgando, por qual motivo que é, ou se ela toma muito rápido, porque se você também não toma controlada, se você toma água correndo. Eu lembro quando acho que vocês se lembram também, quando a gente é criança, né? Você tá brincando ali na rua de bicicleta, aí você tá com sede, corre beber água, você sempre dá aquela engasgada, porque você quer tomar água correndo para voltar a brincar, né?
Aí, então, pode ser que a fono está ensinando ela a tomar mais devagar, bem posicionado, porque se você toma deitado, a água vai para o lugar errado, você pode acabar engasgando. Não sei se é porque ela está com alguma dificuldade também, e aí pode ser que está sendo colocado espessante também. Mas até isso a gente, por isso que tem que fazer a terapia fonoaudiológica, tem que passar pelo menos por avaliação. Até a ID Miranda Souza, que já é uma senhora, ela também está comentando essa questão da água, né? Que ela já teve problemas com refluxos e até engasgou na hora de tomar água. Então, você comentando isso, você percebe a variedade, como tem ocorrência tanto em pessoas mais jovens como em pessoas mais idosas, e como é um processo que é até normal, né? Acontecer a disfagia é tão comum, infelizmente, né? Assim, você tomar uma água e você engasgar de vez em quando é normal, né? Que a gente acaba às vezes engasgando mesmo. Mas o que é a recorrência desses engasgos está sendo sempre, que não é normal. Você, toda vez que você está tomando uma água, você engasgar, não é normal. Precisa entender o porquê desses engasgos. E às vezes é uma coisa tão simples, que se você não procurar uma ajuda, você está engasgando. Essa água está indo para onde? Pode ser que essa água esteja indo para o seu pulmão. E aí, quando você vai ver, você já está lá com uma pneumonia. Entendeu? Então, por isso que tem que ficar atento. É todo dia que você está engasgando com essa água? Em que frequência? Toda hora que você vai se alimentar, você engasga? Tem que ficar atento a isso, porque engasgar de vez em quando é normal. Agora, o que tem que ficar atento também, eu já tenho ali uma doença de base, já tenho ali um tumor, ou tive um AVC, tive alguma coisa, e também estou tendo essas tosses. Então, já tem que acender a chavinha ali e procurar uma ajuda. Porque que nem eu falei ali, também estão associados com algumas doenças mesmo, sabe? AVC, TCE, doenças degenerativas, Alzheimer. Então, tem que ficar de olho se depois que você teve esse diagnóstico, você também não está começando a apresentar esses sintomas, tá? Da disfagia. Andréia, e a questão do convívio social, tanto dessas pessoas mais novas, tanto das pessoas mais idosas, como é que ocorre esse processo de convívio social numa pessoa que está enfrentando um processo de disfagia? Tá. Que orientação que você dá para essas pessoas conviverem de uma forma, além, claro, que você já deu inúmeras orientações, mas de que forma o convívio social para uma pessoa que está num processo de disfagia? Eu vou dar aqui também uns cuidados bem simples, tá bom? Que a gente pode ter no nosso dia a dia na hora da alimentação, tá? Alguns cuidados que você pode ter. Comer lentamente, mastigar bem esses alimentos. Você está ali com dificuldade de mastigar, então opta por alimentos mais macios. Sente bem posicionados, porque tenta comer com a cabeça de lado, tenta comer, sabe, andando. Vai ser muito mais fácil de você engasgar, de você, né, broncoaspirar esse alimento. Então tem que ser um ambiente calmo, sem distratores. Se você foi na fonoaudióloga e ela falou, você não pode comer grão, você não pode comer arroz e feijão em grão, você não pode comer carne, siga o que ela te orientou. Se ela pediu para você adequar a consistência alimentar, o que é adequação de consistência alimentar? Eu fiz lá meu exame. Eu fiz um exame e nesse exame deu que eu não posso comer os alimentos que sejam em grãos. A fono disse que é para eu adequar essa consistência para o pastoso. Se ela falou para você que a sua consistência alimentar tem que ser pastosa, então você tem que comer pastoso, tá bom? Adequa o seu alimento conforme o que foi orientado para você. Se ela falou que você não pode tomar água, que a sua água tem que ser mais grossa, a gente não pode viver sem tomar água, né? Ela não vai falar para você, olha, você não vai tomar água. O que ela vai falar para você? Adequar a consistência, né, dessa água. Então, um líquido muito fino é muito difícil você dar conta dele da boca. Para gente que não tem nenhuma dificuldade de deglutir, já é difícil. Imagine se você já tem essa dificuldade de deglutição. Então, imagine o idoso que tem dificuldade de deglutição. O que a gente faz? A gente acaba passando o espessante alimentar. O que é o espessante alimentar? É um pozinho que você vai colocar na água. Você vai ter que também seguir a indicação da fono. Se ela falou para você que tem que ser um líquido néctar, que o néctar você consegue dar conta. Você vai espessar essa água conforme o néctar. Ah, tem que ser na consistência mel, mais grosso. Você vai adequar na consistência mel. Então, se você tem que adequar a consistência do alimento, a consistência da água, adeque, que é muito mais fácil do que você, né, pegar uma pneumonia, piorar o seu caso, né?
acompanhamento fonoaudiológico, porque cada caso é um caso. Tem gente que na consistência pastoso vai conseguir dar conta, tem gente que vai comer semissólido e vai conseguir dar conta, tem gente que vai conseguir tomar uma água na consistência mel, outro vai ter que ser pastoso. Esse espessante, ele serve para adequar também sucos, refrigerantes, ou eu gosto de tomar uma cervejinha, uma geladinha, bota espessante na cerveja. Não tem problema, é só adequar, para tudo tem um jeito. Então, ó, acompanhamento fonoaudiológico, acompanhamento com uma nutricionista seria muito importante também, acompanhamento médico, se foi por conta da prótese, acompanhamento com dentista, né? Então, ficar ligado mesmo nesses sinais. Come atentamente, come lentamente, siga as orientações, não pode ter distratores. A hora da refeição ali, para o idoso que está com esses sinais de disfagia, tem que ser um momento calmo. Agora, o convívio social. Geralmente, quando a gente fica engasgando, a gente fica com vergonha, né? Ah, eu vou sair para comer com os amigos, vou começar a tossir lá, vou engasgar, o alimento vai sair pela minha boca. Deixa esse idoso tranquilo. E de forma alguma isole ele do convívio social. Traga ele para se alimentar com amigos, traga ele para se alimentar com a família, leve ele para sair. Se a adequação da consistência dele é pastosa e no lugar que você vai nesse restaurante não tem um alimento pastoso, faz ali uma marmitinha de lado, leva para ele lá, ou conversa lá no restaurante, olha, dá para, né, fazer esse purê bem amassadinho com tal coisa, porque daí lá ele não vai se engasgar. Então, tente não deixar esse idoso longe do convívio, que já é tão ruim, né? A gente se sentir doente, né, com algum sintoma, e aí você também deixar de ter o convívio social acaba piorando o quadro clínico, porque daí, né, vocês, né, a Ana, melhor do que eu pode falar, a parte psicológica pesa muito, né, para essa pessoa que está com esses sintomas. Você não quer mais conviver, você está com vergonha de sair com as pessoas, porque você está com medo de tossir, de engasgar perto delas. Por isso que você tem que procurar ajuda, porque tudo isso tem solução, né? Em alguns casos, tem até idosos que precisam entrar até com cirurgia mesmo. Por isso que cada caso é um caso. Eu falei aqui de algumas orientações básicas mesmo, mas tem que procurar ajuda, tá bom? Tem que ir atrás, tem que ver, tem que fazer os exames que são solicitados. E cada caso é um caso. André, é verdade. Uma doença pode desencadear outra, né? Pode levar para uma outra. No Sim. caso do isolamento, a pessoa que ela se sente com vergonha e ela acaba se isolando dos demais, ou ela ser excluída, né? A exclusão social, ela também leva a sintomas e a doenças emocionais, né? Isso acaba desencadeando outras doenças. André, com certeza. a gente já está na nossa reta final da nossa live, infelizmente, mas eu vou ler aqui um questionamento da Cleusa, tá? Ela questionou, ela disse que o marido dela tem ânsia e vômitos. Isso está relacionado também à disfagia ou talvez não tenha nada a ver? Então, precisaria saber se ele tem alguma doença de base, se ele tem alguma coisa, né? Pode ser que sim, se ele tiver ali uma doença de base, se ele teve um AVC, se ele teve, sei lá, algum tumor, alguma coisa, pode ser que sim. Mas aí precisaria entender clinicamente mesmo qual é que é o caso dele, tá? Mas ele tá antes ou depois, você sabe, Sheila? Se é antes ou depois de se alimentar? Olha, como foi um questionamento, né? E a gente está conversando aqui através com você na live e com os telespectadores, né? Quem está nos acompanhando, assistindo, através de mensagem. Se até nós finalizarmos fizer algum comentário, a gente aborda aqui para você poder fazer a explicação. Se não, André, assim que a gente finalizar, se você puder deixar o seu contato, Instagram, página de rede social, e-mail, para alguma rápida orientação, para nossos convidados aqui, a gente vai agradecer. Agora, assim, em hipótese alguma é normal mesmo, né? Que ele esteja sentindo ânsia e vômitos, né? Então, alguma coisa aí tem mesmo. Tem que verificar se é sempre no horário da refeição, sempre antes, sempre depois, né? Pode ser que alguma coisa desencadeie ali o medo dele engasgar, ele já começa a nausear, já dá aquela frio, aí vomita. Pode ser alguma coisa aí que tá ligada também. Tem que ficar atento. Tem um outro comentário de uma idosa que está participando com a gente, a Jacira. Ela comenta que às vezes não consegue se fazer entender pelas pessoas.
Será que é um processo, algum sintoma também relacionado à disfagia? Ela não consegue se fazer entender. Provavelmente tem mais a ver com a linguagem. Pode ser que ela teve aí algum AVC, alguma doença neurológica, pode ser uma afasia. Está mais parecendo para a linguagem, não está parecendo com quadro de disfagia. Disfagia é mais esses sintomas que a gente descreveu aqui. Agora, de não se fazer entender, parece mais que é linguagem mesmo. Comunicação, né? Precisa também procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Ajuda médica também, né? Para até entender por que ela tá, né? As pessoas não estão conseguindo ela não está conseguindo se fazer entender, né? Você havia comentado, só retomando o que você falou sobre isolamento, é extremamente importante você ter colocado isso, porque muitas vezes, além do idoso ou a pessoa que está sofrendo esse quadro clínico, com esses sintomas que são tão diversos, acabam se constrangendo e o familiar, os amigos também se constrangem por ela. E aí, a título, às vezes, de colocar, vamos preservá-la, acabam isolando, né? Não estão protegendo, né? Até às vezes é boa intenção, vamos preservar, não deixar, ela se constrange. E aí acaba esse processo de isolamento, traz um impacto emocional, impacto psicológico, às vezes desencadeante de outros sintomas físicos, né? Além dos totalmente psicológicos, que também são bem complicados, né? Nesse momento que a gente está vivendo já de isolamento, a gente já percebe isso. E quando a pessoa se isola por si ou pelos demais que com a intenção, às vezes, até de protegê-la, também a isolam, é muito delicado. E a questão foi bem bacana você ter colocado que, às vezes, a pessoa, a gente acompanha vários idosos que gostam de uma cervejinha, tem o hábito de tomar com bastante frequência e acha que, por estar no quadro de disfagia, também não pode tomar. Muito bacana essa dica que você deu de às vezes, com um espessante, ela conseguir continuar os hábitos que ela sempre teve, né? Se o profissional está acompanhando ela, permitir, é muito bacana isso, porque ele continua com a rotina de vida dele e não precisa se privar de algo que ele gosta, que é prazeroso para ele, né? Então é importante saber Totalmente. Por isso que é muito importante o acompanhamento com um profissional especializado, porque ele que vai saber. Você vai botar o espessante ali, mas qual é a consistência? Porque não adianta nada se eu não dou conta da cerveja com o espessante no néctar e eu tô tomando néctar. E se a minha consistência é a pudim? Então, precisa, né, de acompanhamento para o fonoaudiólogo te ensinar qual é a consistência adequada para você, tanto na alimentação quanto no líquido. Então, não adianta só você ir lá e comprar o espessante e botar, porque você vai dar conta. Não. Precisa saber qual que é a consistência adequada. Isso tudo a gente faz em avaliação. A gente vai avaliar. A gente vai fazer uma avaliação direta da deglutição, com alimento, vai solicitar exames. Então, é uma avaliação funcional mesmo. André, sobre o que tínhamos, né, te questionado, que a pergunta da Cleusa Alves, né, que o marido dela sente ânsia e vômito, aí ela nos respondeu aqui que é durante a alimentação. A gente entende que ela precisa procurar um profissional para fazer um diagnóstico mais profundo, né, exames, mas você tem alguma coisa para poder orientar ou dizer? Ele sente ânsia e vômito durante a alimentação. Então, olha, ela precisaria mesmo de uma ajuda médica também. Precisa saber o porquê. Né? É esse alimento que está causando essa náusea nele? Esse alimento que está causando esse vômito nele? Porque isso pode ser uma regurgitação também. O alimento está tentando descer, mas ele não está conseguindo, aí ele está vomitando esse alimento. Pode ser, sim, o sinal de disfagia também. Seria melhor ele procurar mesmo vai no médico, pode ser no otorrino, no clínico que ele está acostumado, e aí provavelmente esse médico também vai solicitar uma avaliação fonoaudiológica. Mas primeiro, no caso dele, é melhor procurar primeiro uma ajuda médica mesmo, e explicar como que está sendo esses vômitos durante a alimentação. É o alimento, né? Precisa trocar algum alimento aí? O que está acontecendo? Né? Ok. É importante. Sempre um acompanhamento de um profissional de referência especializado para fazer uma avaliação adequada, fazer um diagnóstico correto e fazer os encaminhamentos necessários para tratar o quadro. Sim. Identificando o que está causando porque amenizar, né? Porque se isso está ocorrendo... Desculpa, Andréia.
Desculpa. Ó, porque se isso está ocorrendo com frequência, ele pode estar desnutrido também. Daqui a pouco ele vai estar desidratado, desnutrido, e aí o quadro vai piorar. Então precisa entender o porquê desses vômitos e essa ânsia, né? Então primeiro precisa entender isso. Desculpa. A Jacira que tinha comentado sobre a questão de dificuldade das pessoas compreenderem e entenderem o que ela fala, ela falou que também apresenta um quadro de rouquidão. Ela trouxe mais esse sintoma, além da questão da dificuldade de se fazer entender. As pessoas não conseguem entender o que ela fala e também mais o quê? Fala de novo. E ela apresenta um quadro de rouquidão, que ela comentou nas mensagens. Ó, ela é uma rouquidão frequente? Deve ser, né? Então, rouquidão não tem mais a ver com voz, né? Tá parecendo mais um quadro diagnóstico de voz, de mau uso da voz, que também causa rouquidão. Não tá me parecendo muito por esses dados que seja um quadro de disfagia, mas numa avaliação completa, a gente vai conseguir colher mais dados para verificar se é por conta de um quadro de disfagia, é um quadro de mau uso da voz. Agora, de não compreensão, tá bem claro que é um quadro de linguagem mesmo. E aí, tem que ver também alguma coisa neurológica aí, né? Sim, ok. É verdade. Bom, é bom, né? Né, da profissional Andréa. Andréa, a gente foi até um pouco além, né, do seu tempo. A gente gostaria muito de agradecer. Eu acho que a sua presença aqui está pedindo mais pelas perguntas, os questionamentos e talvez o que virá para nós, né, na sua ausência, né? Como a gente acompanha os idosos, nessa época de pandemia a gente está acompanhando a distância, então a gente vai deixar anotadinho aqui para quem sabe um próximo convite que você possa nos acompanhar e até mesmo com perguntas mais específicas, né? Com a participação aqui do pessoal que está na live. Eu vi uma perguntinha aí, refluxo e disfagia é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O refluxo também é um sintoma da disfagia. Então, se você está tendo refluxo, pode ser que seja também uma disfagia, mas não é a mesma coisa, tá? Obrigada, André. Mas é um dos sinais, hein? Tem mais perguntas? Você está vendo? Tem bastante, né? Apareceu essa para mim. Oi? Mas, ó, meninas, se precisar, tá bom? Vocês podem, pega meu contato depois, eu me disponibilizo a responder, tá bom? Orientar também. Fico aberta a isso, tá? Tá bom. André, antes de finalizar aqui com você, a gente queria agradecer todas as pessoas que estão participando. Quem deixou aqui um recadinho pra gente? Alda, boa tarde. Cleusa, Rosa, Fátima, Olga, Lu, Maria Bianchi, Débora Souza Silva, Maria Joana, Aide. Tem muita gente, Neuza, Jacira. Gente, obrigada pelo carinho, Maura. A gente fica muito feliz de vocês estarem podendo participar, né? Que é uma live muito importante, só agrega nas nossas vidas. Orientação nunca é demais, né? Eu tenho certeza que muitos irão sair daqui e procurar a saúde para poder fazer exames, que sintomas eu acho que talvez associaram com alguma explicação com o que a Andréa, né, fonoaudióloga, nos explicou aqui. E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, tá bom? Andréa e a todos que participaram, a gente agradece imensamente, principalmente a você, Andréa, sua disponibilidade, suas orientações que foram riquíssimas em esclarecer, em orientar, em destacar o quanto é importante procurar um profissional. Às vezes, como você disse, a pessoa acha que é só uma tosse, é só um sintoma e vai se agravando, vai complicando ainda mais, vai trazendo outros impactos na vida social. E o quanto é importante fazer um tratamento com um profissional para que tudo isso seja resolvido e tratado da melhor forma. Então, a gente agradece muito todas as orientações, todas as dicas. E sempre que você quiser, seja muito bem-vinda a participar conosco. As idosas, todos que estão participando, estão agradecendo também. Por favor, deixe seu contato, se você puder. E a gente agradece mais uma vez por estar
a importância de você ter participado conosco nessa tarde, numa semana tão especial e simbólica para nós mulheres, né? Pelo que a gente percebeu, não tem nenhum homem participando dessa live, mas que eles possam também, homem principalmente que às vezes foge do tratamento, tem mais resistência em aderir ao acompanhamento médico, mas que eles também compreendam a importância dos cuidados necessários nesse quadro e todos os outros. Com certeza, obrigada, viu? André. Eu que agradeço, foi uma tarde riquíssima, adorei conversar com vocês, o pessoal aqui da live super carinhoso. Um beijo para todos que estão participando, tá bom? E assim, quando vocês precisarem, contem comigo, tá? Juntos somos mais fortes. Obrigada. Lourdes, Aparecida Vaz, Miriam Borém, Olga, Luína. Gente, a gente está recebendo bastante carinho aqui nos comentários. Muito obrigada, André. Foi um prazer. Obrigada. E assim, eu só Obrigada, meninas. Aqui. Você explica muito bem, viu? Obrigada. Então tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.